Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 8 do nosso curso de redes de distribuição. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os principais equipamentos do sistema de distribuição. Especificamente hoje vamos falar sobre as chaves seccionadoras, falar das suas principais características, sua utilização e funções que desempenham dentro do sistema de distribuição. As chaves desempenham uma função fundamental no sistema elétrico de distribuição, que é a de garantir que os equipamentos estejam seguramente isolados. A gente precisa entender, pessoal, que quando nós estamos trabalhando com níveis de alta tensão, a isolação dos equipamentos é uma questão muito importante e não é tão simples quanto a gente imagina, quando nós estamos trabalhando em níveis de baixa tensão, tá? Nos níveis de alta tensão, a isolação ela precisa ser feita de uma maneira muito segura, a distância precisa ser proporcional ao nível de tensão. Então, a chave seccionadora ela é o equipamento responsável por garantir essa segurança na isolação dos equipamentos, ok? A depender do tipo de chave, ela pode desempenhar ainda outras funções dentro do sistema de distribuição, funções complementares como proteção contra sobrecorrentes, o caso, por exemplo, das chaves fusíveis, a gente vai comentar, não nessa aula, mas na aula seguinte, são chaves que têm o objetivo, além de promover essa isolação, esse seccionamento, também tem o objetivo de promover uma proteção contra sobrecorrentes. As chaves podem realizar ainda uma religação automática do sistema, É o caso dos religadores automáticos, que nós vamos falar também numa próxima aula, em que você vai ter ali o desligamento do sistema na ocorrência de uma falha, mas logo em seguida, após uma contagem de tempo, ele vai religar automaticamente. Por quê? Porque muitas vezes a falha ela é auto-extinguível, então depois de um tempo a própria falha some e você tem ali o restabelecimento da tensão do sistema sem a necessidade de deslocar equipes de campo, aumentando aí a disponibilidade do fornecimento de energia. As chaves podem ser utilizadas ainda para fazer o aterramento elétrico de uma forma rápida e prática, como a gente vai ver as chaves terra, e podem, por fim, ser utilizados para a realização de manobras de carga. Então, nós podemos ter chaves que operam sob carga, que conseguem interromper a corrente elétrica do sistema, mas também temos chaves que servem simplesmente para seccionar os equipamentos e que não podem operar sobre carga. Tudo isso nós vamos estudar a partir de agora, ok? Bom, os tipos de chave utilizados no sistema elétrico de distribuição, eles podem ser classificados de acordo com a sua utilização e também nós vamos ter tipos diferentes, a depender da utilização, se vai ocorrer em subestações ou na rede primária de distribuição, tá? As chaves das subestações, geralmente, elas são chaves feitas para operar em níveis de tensão maiores, níveis de alta tensão. Então elas vão ter estruturas maiores, espaçamentos maiores e elas não são próprias para colocação em postes. Enquanto que as chaves que estão na rede primária, elas são chaves que operam em níveis de tensão menores, são níveis de tensão de média tensão, aqui na Paraíba, por exemplo, 13.8 kV. E elas são chaves que são especialmente projetadas para a colocação dela em postes. Então elas têm que ser chaves mais compactas e que possam ser fixadas em postes, que é a estrutura principal da rede primária de distribuição, ok? Então nós temos aqui, nós podemos dividir as chaves em chaves seccionadoras, tá? Que é um dos principais tipos de chave. A chave seccionadora, como o próprio nome sugere, ela tem o principal objetivo de seccionar o sistema, de
Uma vez que não haja mais a circulação de corrente, então você secciona ali o sistema através de uma chave seccionadora para garantir a distância de isolamento adequada, né, entre as partes que estão desligadas e a parte viva do sistema, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma chave seccionadora para subestação e uma chave seccionadora para rede primária de distribuição, tá? Aqui nós não estamos falando de rede secundária de distribuição, pessoal, porque praticamente nós não temos chaves, tá, na rede secundária de distribuição. As chaves elas são todas localizadas ou em subestações ou em redes primárias. Na rede secundária nós não vamos encontrar esse tipo de equipamento, ok? Bom, nós temos aqui um outro tipo de chave, que é a chamada chave terra, ou chave de aterramento rápido, que é uma chave que ela não tem o objetivo de seccionar o sistema, mas sim de aterrar o sistema. Então é uma chave que ela fica normalmente aberta, um terminal dela está conectado à fase do sistema, a parte viva, e o outro terminal está conectado à terra, né? E aí quando esse sistema está desligado e vai ser feita alguma operação de manutenção no sistema, você pode fechar essa chave de modo que você conecta, né, a parte viva do sistema com a terra, garantindo ali um procedimento de segurança para a manutenção do sistema, ok? Nós temos ainda a chave de operação em carga, que é uma chave que tem um sistema de extinção de arco elétrico, né? Nós vamos verificar isso em mais detalhes posteriormente. Ela é utilizada basicamente em subestações, né? Nós não vamos encontrar esse tipo de chave na rede primária de distribuição, só nas subestações. Nós temos aí os religadores automáticos, como eu já comentei, né? Ele é uma chave que promove tanto a proteção do sistema, né, quanto aumenta também a disponibilidade do fornecimento, porque ela faz tentativas de religação, quando ocorre uma falta, ela faz tentativas de religação sem que haja necessidade da intervenção de equipes de manutenção. E por fim, nós temos aqui a chave fusível, é um tipo de chave encontrado apenas nas redes de distribuição primária, né? Não vamos encontrar essa chave em subestações, e ela tem um objetivo aí tanto de seccionamento quanto de proteção contra sobrecorrentes. Ela tem um elemento fusível dentro dela que vai promover aí a proteção contra sobrecorrentes. Nós vamos estudar cada uma dessas chaves agora com um pouco mais de detalhe, ok? Bom, então vamos começar falando das chaves seccionadoras. As chaves seccionadoras, como o próprio nome sugere, elas têm o principal objetivo de seccionar o sistema elétrico, tá? E elas são utilizadas, tá certo? Basicamente em três situações distintas. A primeira delas é para contornar equipamentos elétricos por necessidade operativa. É o que nós chamamos aí de bypass, ok? Então, nós temos aqui um exemplo de um diagrama de uma subestação, né, com várias chaves. Essa chave aqui especificamente é uma chave de bypass. Ela está desempenhando a função de contornar esse equipamento aqui, que é um disjuntor, tá? Isso significa dizer que na situação normal, a corrente que está circulando aqui por esse barramento, ela vai sair por esse disjuntor aqui, que é um dispositivo, um equipamento que nós vamos estudá-lo posteriormente, tá? Mas aí ela vai sair aqui por esse disjuntor, tá? Numa situação normal. Contudo, pode ocorrer desse disjuntor aqui precisar entrar em manutenção, né? Ser desligado por alguma razão, entrar em manutenção, e aí essa linha aqui ela ficaria desatendida, tá? Ficaria desatendida. Então, o que é feito, né? Temporariamente, você fecha essa chave de bypass para permitir que a corrente contorne o disjuntor e continue alimentando aqui essa linha de distribuição, né? De forma que o disjuntor poderá ser isolado, poderá até ser retirado aqui da operação, enquanto a linha permanecerá atendida, ok? Então, essa é a função da chave de bypass, né? É contornar equipamentos por necessidades operativas de maneira a manter
o fornecimento de energia, tá certo? Não causar interrupção no fornecimento de energia. Geralmente as chaves de bypass, elas operam no estado normalmente aberto, né? E elas são fechadas apenas em situações de contingência, como esse exemplo que eu acabei de citar, tá? Uma outra utilização das chaves seccionadoras é o isolamento de equipamentos para manutenção e manobra de circuitos, tá? Então, por exemplo, vejam esse outro exemplo aqui. Eu tenho novamente um barramento alimentando uma linha de distribuição com um disjuntor aqui. Só que esse disjuntor, nos dois lados, né, tanto a montante quanto a jusante, ele tem duas chaves colocadas aqui. Qual a necessidade dessas chaves aqui? Essas são chaves de isolamento, tá? Imagine que você vai fazer a manutenção desse disjuntor, tá? Enquanto o sistema está energizado, né? A manutenção com o sistema energizado. Não é que você vai ter o disjuntor energizado, não. O disjuntor ele vai estar desenergizado. Mas o sistema aqui, né, tanto o barramento aqui vai continuar vivo, com tensão, como também a linha aqui do outro lado vai continuar viva, com tensão, graças a essa chave de bypass que nós já falamos aqui, tá? E aí, como você fazer a manutenção com segurança desse disjuntor? Pode ser um disjuntor ou qualquer outro equipamento da subestação. Você precisa, portanto, ter chaves, né, nas duas extremidades, isolando esse equipamento dessas demais partes dos sistemas que estão vivas, né? De modo que você garanta que há uma distância segura, né, de isolamento entre a parte viva e o disjuntor, que estará desenergizado e com equipes de operação trabalhando aqui. Então as chaves seccionadoras aqui nesse caso têm justamente essa finalidade, né, de que numa situação de manutenção do equipamento, você tenha condições de fazer o isolamento adequado do equipamento, tanto a montante quanto a jusante. Então, nos principais equipamentos de subestação, nós vamos encontrar essas chaves seccionadoras, tá? Nós vamos encontrar nos disjuntores, nós vamos encontrar nos transformadores. Esses equipamentos, eles sempre vão estar circunvizinhados aqui de chaves seccionadoras, e agora a gente já sabe que o objetivo dessas chaves é isolar o equipamento em situações de manutenção. Portanto, essas chaves elas operam na condição normalmente fechada, né? Numa situação normal, elas vão estar fechadas, porque o equipamento vai estar em operação, ele precisa estar conectado aqui. Então as chaves elas vão estar normalmente fechadas, e somente em situações de operação que você precisa isolar o equipamento é que você vai fazer a abertura dessas chaves, ok? Por fim, nós temos aqui chaves também com o objetivo de realizar manobras entre barramentos de subestação, né? Que esse é o exemplo que está dado aqui. Esse é um exemplo de subestação que possui dois barramentos, barramento principal e barramento auxiliar. Nós vamos estudar um pouco mais isso lá na frente, mas por enquanto vamos nos preocupar aqui com o seguinte. Nós temos aqui o barramento principal e o barramento auxiliar. Geralmente eu opero com apenas um dos barramentos. E aí, numa situação em que eu precise fazer manutenção no barramento principal, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui a chave de manobra para transferir a carga de um barramento para o outro, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, num primeiro momento, ó, eu tenho esse barramento aqui, tá? Eu tenho esse barramento aqui atendendo esse alimentador aqui, tá? O caminho é esse que ele faz aqui, tá atendendo o alimentador. Esse disjuntor está aberto, essa chave está aberta, e aí eu não posso fazer então a conexão, eu não tenho caminho elétrico, né, para a energia passar por aqui. Mas aí eu preciso fazer alguma operação de manutenção nesse barramento aqui, e eu não quero tornar esse alimentador desatendido. O que é que eu faço? Eu vou fechar esse disjuntor aqui e vou fechar essa chave aqui de manobra, de modo que eu agora consigo atender o alimentador pelo barramento auxiliar, tá certo? Consigo atender pelo barramento auxiliar, fechando essa chave de manobra. Eu posso fechá-la também, mesmo que não seja numa operação de manutenção, né? Se eu precisar, por exemplo, dividir a potência, né, de fornecimento aqui, dividir entre os dois barramentos,
Geralmente cada barramento é atendido por um transformador, então eu posso dividir a potência entre os dois transformadores e aí eu fecho aqui também, né, jogo uma parte de uma carga para o outro transformador e assim sucessivamente. Isso é uma necessidade que pode ocorrer dentro da operação do sistema de distribuição e aqui nesse caso a gente diz que essa é uma chave de manobra, tá? Então ela tem, lembrando que chave de manobra ela não pode ser fechada ou aberta com o sistema em carga, né? Com o sistema em carga. Ela não pode interromper corrente elétrica, tá? Chave de manobra não pode interromper corrente elétrica. Então, por isso que tem aqui o disjuntor, que é quem vai interromper a corrente elétrica, e a chave só vai fechar depois que o disjuntor atuar, ok? Bom, em termos de estrutura física, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Isso aqui é uma subestação de 145 kV. Nós temos uma chave de bypass aqui, do tipo abertura central, né? Ela é uma chave que abre aqui no meio, né? Ela abre e fecha assim, uma abertura central, tá? Aqui ela está aberta. Como eu falei, a chave de bypass, ela opera normalmente aberta, né? Aqui nós temos um outro exemplo também de uma chave de bypass com abertura vertical, né? É uma chave que abre para cima. Então, no momento que ela for fazer a abertura aqui, essa alavanca aqui vai subir. Na verdade, essa alavanca aqui vai descer, né? E aí, ela tá nesse momento aqui, ela está fechada, tá certo? Ela está fazendo fechamento. Aqui é apenas para a gente conhecer a estrutura da chave. Nós temos aqui, é importante observar que nós temos aqui o isolamento, né? O isolador, tá? Toda chave ela vai possuir aqui pelo menos 2 isoladores, que ele pode ser de porcelana, pode ser de polímero, pode ser inclusive de vidro, né? Que são equipamentos, são materiais que possuem alta rigidez dielétrica, quer dizer que ele é um isolante excelente, né? Dificilmente haverá a ruptura dielétrica, né? Desse isolador. E aí, o objetivo do isolador é o quê? É fazer a isolação entre a base aqui que está aterrada e o contato aqui de cima, né, que vai estar conectado à fase, né, vai estar energizado. Então, o objetivo é justamente fazer essa isolação, tá? A gente tem, além do isolador, temos aqui as lâminas de contato, né, que é quem vai promover a circulação de corrente, tá? Então, a principal característica do isolador é que ele precisa suportar o nível de tensão ao qual ele está submetido, né? No caso aqui 145 kV, e a principal solicitação dos contatos é que ele precisa suportar a corrente que vai circular por ele, né? O contato ele não deixa de ser um condutor, então ele precisa suportar ali a corrente de condução que vai passar por ele sem sobreaquecer, ok? Aqui nós temos aqui um exemplo de chave seccionadora isolando um disjuntor numa subestação de 145 kV, tá? Aqui no meio a gente tem um disjuntor, isso aqui é um disjuntor trifásico, né, as 3 fases, e perceba que eu tenho aqui um conjunto de chaves, tanto a montante quanto a jusante do disjuntor, tá? Eu tenho aqui o conjunto de 3 chaves, uma em cada fase, fazendo justamente aquela função que nós descrevemos anteriormente, que é a função de isolação do equipamento, tá? Então eles estão fechados aqui porque o disjuntor está operando. Se eu precisar fazer uma operação de manutenção nesse disjuntor, esse disjuntor vai ser aberto. Posteriormente essas chaves aqui vão abrir tanto de um lado quanto do outro, e eu garanto, pela distância aqui dos contatos da chave, eu garanto que há um isolamento seguro, né, entre as partes vivas aqui da subestação e o equipamento que precisará ser feita a manutenção, né? Aqui eu tenho um detalhe melhor, um desenho aqui, o disjuntor é esse que está no meio aqui, né, que corresponde a esse equipamento, e nas laterais aqui, a montante e a jusante, eu tenho a chave seccionadora, tá? Essa é uma chave de abertura central, e aí ela vai operar, né, fazendo a abertura quando eu precisar fazer manutenção aqui no equipamento disjuntor, ok? Bom, aqui a gente tem uma descrição de uma chave para rede de 15 kV, né? Eu tenho aqui
O isolador, que é um isolador do tipo pedestal, que nós já comentamos, a função dele é justamente isolar, né, essa parte aqui que vai estar em contato com a fase, que vai estar energizada, né? Essa outra parte aqui da base estará aterrada, portanto a função do isolador é exatamente promover o isolamento dessas duas partes. Eu tenho aqui a haste de manobra, lembrando que essa haste aqui ela é isolante também, né? Ela não vai ter, se ela fosse metálica, ela teria, eu estaria promovendo um curto-circuito aqui, né? Já que a base é aterrada, então essa haste ela é isolante, tá? Eu tenho aqui o terminal da carga, tá? Esse aqui é o terminal onde eu vou conectar o condutor de carga. Eu tenho aqui o terminal da fonte, que é o terminal onde eu vou conectar o segundo condutor, tá? Eu tenho aqui as lâminas de engate, né? Que é quando eu bato esse contato aqui, eu tenho aqui a fixação dessas lâminas, elas precisam ficar bastante fixas, né? Com um contato sólido e fixo, né? Porque se houver um mau contato, uma folga aqui, vai estar se formando aí, pode estar se formando arcos elétricos, né, que vão começar a erodir esse terminal. Então essa lâmina de engate ela tem um objetivo justamente de fixar, né, no momento que você fecha a chave, tá? E por fim você tem aqui uma alavanca de acionamento, né? Essa alavanca de acionamento em tensões menores, geralmente ela é acionada manualmente, tá? Através de varas de manobra. Mas ela também pode, quando você tem chaves maiores, ela também pode ser acionada de forma motorizada, né? Você pode ter sistemas auxiliares aqui de acionamento em que você vai fazer a abertura e o fechamento da chave de forma motorizada, tá bom? Então essas são as partes básicas aqui que constituem a chave seccionadora. Lembrando que essa distância que ela tem entre os seus terminais tem como objetivo garantir o isolamento, né, para o nível de tensão que ela está isolando. Lembrando que o meio isolante aqui da chave seccionadora é o ar, tá? E o ar ele possui uma rigidez dielétrica de 30 kV por centímetro. Isso quer dizer que, em média, o ar ele consegue isolar 30 kV em 1 centímetro. Né? Se você tiver uma distância de 1 centímetro, você pode aplicar ali uma tensão até próximo de 30 kV, que não haverá ruptura da rigidez dielétrica. Se você aplicar uma tensão maior do que 30 kV numa distância de 1 centímetro, o ar vai deixar de ser isolante, né, e haverá condução de eletricidade ali pelo ar. Isso é o conceito de rigidez dielétrica. Então nós temos o ar com a rigidez dielétrica de 30 kV por centímetro. Só que o isolamento ele tem que ser capaz de promover o isolamento seguro não apenas, né, nas condições normais de operação, mas também quando houver impulsos atmosféricos, né? Então imagine que que essa chave está aberta, né? Eu tenho aqui o terminal fonte e tenho aqui o terminal carga, ela está aberta, portanto o terminal carga está desenergizado, tem alguém fazendo uma operação de manutenção aqui nos equipamentos que estão conectados aqui nesse terminal, né? Teoricamente está isolado, mas de repente vem um impulso atmosférico do lado da fonte, né? A fonte aqui sofre um impulso atmosférico e aí a tensão que vai haver daqui para cá não é mais a tensão nominal, é uma tensão aí muito maior, né? Vai ter um pico de tensão. E aí essa distância aqui ela tem que ser capaz de isolar mesmo nesse pico de tensão. Por isso que essas distâncias elas são grandes, né? Não é apenas para a tensão nominal, é também para ser capaz de isolar nessas condições de impulsos, né? Sejam impulsos atmosféricos, sejam impulsos de manobras que podem ocorrer no sistema também, ok? Bom, aqui nós temos ainda um outro exemplo de uma chave bypass, né? De uma rede de 15 kV. Tá? Essa aqui ela pode ser conectada tanto em subestações quanto na rede primária. E aí nós tínhamos comentado o seguinte, olha, chave seccionadora ela não pode ser utilizada para fazer interrupção de corrente elétrica. Por quê?
Porque quando a gente tem a interrupção da corrente elétrica, de uma corrente elétrica muito elevada, devido à característica indutiva da carga, né, surge uma tensão muito elevada nos terminais da chave, que é inerente à característica indutiva da carga, né, que essa tensão elevada tem o objetivo de manter a corrente circulando, né? Então, quando você tem cargas indutivas, você tem uma grande resistência à interrupção abrupta dessa corrente elétrica. Então, naturalmente, vai surgir ali uma tensão muito elevada nos terminais da chave. Essa tensão elevada vai promover a existência de um arco elétrico, né? E, portanto, quando você for fazer a interrupção dessa corrente, você precisa fazê-la com equipamentos que sejam capazes de extinguir esse arco elétrico. Que esses equipamentos são o quê? Os disjuntores. Os disjuntores, eles têm os contatos deles imersos no meio isolante, que pode ser o óleo, pode ser o vácuo, pode ser um outro tipo de gás, o gás SF6, por exemplo. E os contatos imersos ali naquele ambiente, né, de extinção de arco, né? Eles, além disso, eles vão fazer a abertura muito rapidamente dos contatos. E também existem, às vezes, sistemas, né, que fazem um sopro ali de óleo nos contatos do disjuntor. Tudo isso para quê? Para evitar a formação do arco elétrico. A chave seccionadora ela não tem nada disso. Então, quando você faz a abertura da chave, né, interrompendo a passagem de corrente, então o que vai acontecer é um grande arco elétrico. E aqui a gente tem um vídeo para ilustrar isso, tá? Vamos acompanhar aqui. Tentou interromper a corrente elétrica, mas a corrente continuou circulando, porque a chave seccionadora ela não tem capacidade de interromper corrente elétrica, né? A gente precisa também ter isso muito claramente. Correntes elétricas indutivas são muito difíceis de serem interrompidas abruptamente, pela característica indutiva dela. Ela tende a continuar circulando mesmo após você fazer a abertura da chave, que é exatamente o que aconteceu aqui. Você abriu a chave, veja, o circuito continua fechado. A corrente agora está circulando pelo ar, porque surgiu uma tensão tão elevada aqui nos terminais da chave que essa tensão foi capaz de superar a rigidez dielétrica do ar e manter a corrente circulando ali pelo ar, tá? Isso ocorre, portanto, a chave seccionadora não pode ser utilizada para interromper corrente elétrica. Você tem que ter um outro equipamento, né, anterior à chave, que no caso seria o disjuntor, e aí depois que o disjuntor fizer a interrupção da corrente elétrica, aí sim você abre a chave já com o sistema desenergizado. E a chave tem o objetivo somente de promover isolação, ok? Bom, um outro tipo de chave que nós temos é a chave de terra ou chave de aterramento rápido, tá? Esses equipamentos eles têm como objetivo conectar o condutor de fase a um ponto de aterramento. Aí você vai dizer, olha, mas eu vou provocar um curto-circuito. Não, você só vai fazer essa conexão quando o condutor de fase ele já estiver desenergizado, tá? Então essas chaves elas são empregadas nos serviços de manutenção de forma a garantir a segurança dos eletricistas durante o período de trabalho. As chaves terras devem ser fechadas somente após a verificação de que não há tensão elétrica na rede. Caso contrário, irá provocar um curto-circuito entre fase e terra. Então, como a gente falou, né? A chave terra ela opera normalmente aberta. Nós vamos ilustrar aqui o que é uma chave terra, tá? Aqui nós temos uma chave terra para subestações, né? Que é uma subestação de 500 kV. E aqui nós temos uma chave terra para rede de distribuição primária, de 13,8 kV. Veja como é que ela funciona, né? Eu tenho aqui um terminal, que é o terminal em que eu vou conectar a linha, né? A fase vai ser conectada nesse terminal. Eu tenho aqui um sistema de conexão da lâmina e eu tenho aqui uma lâmina de aterramento que vai estar aterrada através de uma cordoalha, né? Eu vou conectar aqui nessa cordoalha, que é metálica, né? Vou conectar aqui um
terminal de aterramento, tá? Essa base aqui fica fixa no poste, eu tenho aqui a articulação e eu abro e fecho aqui essa lâmina, né? A chave, ela deve operar normalmente aberta, né? Então, portanto, essa lâmina ela vai estar normalmente aberta, o terminal de linha vai estar conectado aqui, mas ele vai estar isolado, né? Porque tem o corpo isolador aqui, então ele não vai estar conectado a nada. Quando eu desenergizar a linha, aí sim, essa linha já desenergizada, eu vou e fecho aqui o conexão de terra, porque aí eu garanto que eu aterrei o meu condutor, tá? A gente vai comentar depois os procedimentos de segurança para serviços no sistema elétrico de distribuição. E a gente vai verificar que um dos mais importantes é o aterramento. Porque quando você aterra, você garante que ali não haverá mais nenhuma indução de tensão, né? Mesmo que venha alguém depois fazer um contato de um condutor energizado com aquela parte que você está trabalhando, como você aterrou, né, o condutor que você está trabalhando, vai ser provocado um curto-circuito e o disjuntor ali, o sistema de proteção vai desarmar. Portanto, ao aterrar, você garante segurança. O objetivo do aterramento é garantir a segurança nos serviços de manutenção. E aí, a chave terra, ela tem o objetivo o quê? De facilitar essa operação de aterramento, né? Você poderia fazer o aterramento da rede, um aterramento temporário, sem a chave terra, né? Você pode manualmente depois ir lá e conectar um condutor de terra, né, à rede. Mas isso não seria tão prático quanto simplesmente fechar uma chave, tá? Então o objetivo da chave terra é facilitar esse procedimento de aterramento temporário durante os serviços de manutenção. O único cuidado que nós precisamos ter é somente fechá-la quando a rede já estiver desenergizada. Portanto, um procedimento anterior ao fechamento da chave terra é o procedimento de verificação de tensão na rede, tá? Você deve verificar se de fato não há tensão. Se não houver tensão, aí sim você pode fechar a chave, tá? Aqui nós temos um outro exemplo de um outro modelo, esse aqui para alta tensão, né, para utilização em subestações, em que o aterramento é obtido através dessa lâmina aqui, né? Quando essa lâmina ela é articulada, então ela vem aqui, bate aqui nesse contato metálico aqui, tá? E aí você fecha o aterramento aqui com a parte viva. Lembrando que essa chave ela serve tanto para o seccionamento, né? Você pode seccionar aqui o sistema elétrico. Se você quiser seccionar, você pode seccionar a rede aqui sem utilizar a lâmina de terra. Ou você pode, uma vez que essa linha esteja desenergizada, você mantém essa conexão aqui da chave e simplesmente bate essa lâmina aqui, de forma que ela vai aterrar a linha, tá bom? Isso para uso em subestações, isso para uso em rede primária. Bom, nós temos ainda um outro tipo de chave, né, que é a chave para a operação sob carga. Nós comentamos há pouco, inclusive mostrando o vídeo, né, de que a chave seccionadora não pode ser utilizada para interrupção de correntes elétricas. Contudo, existe um tipo de chave, que é uma chave especificamente projetada, que pode ser utilizada na interrupção de corrente elétrica em substituição aos disjuntores, tá? Geralmente essas chaves elas são utilizadas para o acionamento e o desligamento de bancos de capacitores em subestações. Qual é a vantagem de se utilizar essas chaves, né? É que você economiza, porque o disjuntor é um equipamento bem mais caro do que essa chave, né? Então, quando você vai, por exemplo, acionar ou ligar ou desligar bancos de capacitores em que você tem uma corrente circulando lá que precisará ser interrompida, você pode fazer isso com disjuntores ou você pode, né, para economizar, utilizar a chave de operação em carga. Veja que essa chave aqui ela tem os terminais aqui, ó, e que estão aqui, os terminais da chave estão aqui dentro desse recipiente. Esse recipiente, por sua vez, está imerso em óleo, né? A gente não está vendo aqui os contatos da chave. E a interrupção desses contatos ela acontece, né, através de um sistema de acionamento, que esse contato ele vai ser interrompido muito rapidamente, né, vai ser desconectado muito rapidamente.
e ainda mais imerso em óleo. Isso faz com que o arco elétrico consiga ser extinto, né? Consiga ser extinto durante a abertura. Claro que existem também limites de operação para essa chave, ela não pode ser utilizada em substituição a qualquer nível de corrente, né? Geralmente em níveis de correntes menores, tá? Existe ainda um outro tipo de chave para operação sob carga, que é essa chave aqui, que possui um resistor de pré-inserção. Como é que ela funciona? No momento que ela está fazendo a abertura do sistema, né, quando ela vai interromper a corrente, ela conecta um resistor antes de fazer a abertura completa. Isso quer dizer que em um dado momento a corrente vai passar por um resistor. Isso faz com que a resistência, né, faz com que a corrente do arco elétrico diminua e isso facilita a extinção do arco. Além disso, essas chaves, né, os terminais delas são também preparados com um material que suporta a temperatura do arco, né, de forma que eles não vão erodir, o que ocorreria numa chave convencional, tá? Então, lembrando que as chaves para operação sob carga, elas não podem substituir os disjuntores na sua função de proteção, tá? Lembrando que a principal função dos disjuntores, que nós ainda vamos estudar, é a proteção do sistema elétrico. Então, as chaves elas não têm essa função de proteção. As chaves de operação sobre carga elas somente fazem a abertura do sistema, né? Tem a capacidade de interromper a corrente elétrica do sistema, ou seja, tem a capacidade de extinguir o arco elétrico, permitindo ali a interrupção da corrente no sistema de uma forma mais barata do que com os disjuntores. E elas são utilizadas em apenas algumas situações específicas, como por exemplo a interrupção de corrente em bancos de capacitor. Bom pessoal, então essa foi a nossa aula. Falamos aí sobre 3 tipos de chaves, basicamente, né? As chaves seccionadoras, a chave de terra e a chave de operação sobre carga, demonstrando as principais características e as funções que cada uma desempenha dentro do sistema elétrico de distribuição. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos.